Oi, gente, eu sou a Fernanda da Ateliê Tigela e eu tô super feliz em compartilhar essa aula nova com vocês. Esse é o Projeto Box, onde eu vou te ensinar a fazer esse tipo de peça, que não importa se você é artesã da costura criativa iniciante ou avançada, você vai precisar fazer uma costurinha ali, uma peça desse formatinho em algum momento da tua vida. Eu vou te ensinar a fazer essas peças usando apenas uma estampa, usando duas estampas, com encaixe perfeito das modelagens e vou te ensinar a costurar tanto no sintético quanto no tecido. Então fica aqui que essa aula tá longa, mas ela tá super completa, eu tenho certeza que vai te ajudar. Aqui no meu canal eu já tenho uma aula gratuita, inclusive com uma mini apostila, onde eu te ensino a fazer modelagens do tamanho que você precisar desse tipo de peça. Mas eu sei que nem sempre a gente tem paciência ali para poder estudar e fazer os nossos próprios moldes. A gente tá na correria, no dia a dia, a gente precisa já contar com um kit de moldes perfeitinho, que a gente sabe que vai encaixar e que vai atender a todas as nossas necessidades e as necessidades das nossas clientes também. Então, justamente pensando nisso, eu tô trazendo a aula de hoje, vai ter molde gratuito, não se preocupa. Mas esse kit maravilhoso para você fazer 22 tamanhos diferentes de necessaire box, ele é pago e está sendo vendido lá na minha loja virtual. Eu vou deixar todas as informações para vocês aqui na descrição do vídeo, porque no período de lançamento tem um super desconto. Então, são 22 tamanhos diferentes de moldes pagos, mais 2 moldes extras que eu vou liberar para todo mundo. Então, passa aqui na descrição do vídeo, já faz o download dos 2 tamanhos de moldes gratuitos que eu tô liberando para você. E aí você pode conhecer a qualidade do material e ter certeza que vale a pena o investimento, porque você sabe o que você vai receber se comprar os moldes pagos. Então, caso você opte, tem aí como investir no kit das modelagens, o download é automático, eles são em PDF, prontinhos para você fazer o download, imprimir e usar. Ah, não tem como imprimir? Não se preocupa que tem os moldes e medidas e daqui a pouquinho eu vou te dar todos os detalhes sobre eles. E, gente, eu me puxei, eu me esforcei, tá uma belezoca esse kit de moldes. Então, se você conseguir adquirir, vai valer a pena, eu tenho certeza. Vendendo apenas uma peça, acho que você já paga todo o investimento, não tenho a menor dúvida disso. Lá na minha loja eu vou deixar tudo especificadinho, quais são os moldes, quais são os tamanhos que vem nesse kit, tudo explicadinho para você não ter nenhuma dúvida em saber o que você vai comprar e o que você vai receber. Então bora pra aula, assiste até o final e depois corre lá pra loja, porque no período de lançamento vai ter um mega desconto nesse kit. Bora lá, vamos começar então explicando como funcionam os moldes. Eu sei que essa parte é chata, que vocês querem a costura, mas ela é importante, tá bom, meu povo? Primeiro, os moldes pequenos cabiam numa folha 4, então é basicamente você imprimir em tamanho real, vai dar tudo certo. Mas os tamanhos maiores não cabem numa folha só, então a gente vai precisar montar esses moldes. Como eu sou um xodozinho, já falei pra vocês, tem 2 moldes que são gratuitos e vão estar liberados para vocês fazerem o download sem gastar R$1, que é o molde da mini necessaire tamanho X e o molde da bolsa tamanho W. Sim, você já pode baixar aí gratuitamente, ver a qualidade dos moldes, ver todo o material que você recebe em cada um dos tamanhos e ver que o investimento vale muito a pena. Cada um dos arquivos vai vir separadamente para você não sair imprimindo tudo de uma vez só e se confundir. Então, cada tamanho tem o seu arquivo e cada um deles está identificado com uma letra. Os tamanhos menores, obviamente, cabiam numa folha A4, já os tamanhos maiores precisam ser montados. E você vai identificar os moldes que precisam ser montados, pois eles vão vir impressos com essa linha azul aqui na borda. Então, imprimiu os moldes, saiu com essa linhazinha azul aqui na lateral, não adianta chorar, tem que montar. Mas, para te ajudar, eu fiz aqui um grid e cada um dos moldes vai vir com um guia de montagem. Que é para ninguém vir me xingar depois que não sabia como montar, que não veio explicadinho. Além desse guia de montagem dos moldes, todos os tamanhos vão vir com informações básicas explicadas ali no próprio molde, que é o tamanho final aproximado da peça pronta. Em cada um dos moldes também vai vir um box desse jeitinho aqui, como eu tô mostrando para vocês na tela, que são as informações básicas da peça pronta e da modelagem. Ele vai estar identificado por letra, vai ter o desenho com as medidas aproximadas da peça pronta, o QR Code para você assistir a aula e também o gasto aproximado de materiais que você precisa para fazer a peça desse tamanho. Para facilitar também a organização na hora da montagem, da colagem dos moldes, vai ter indicação em todas as páginas da linha e da coluna em que aquela folha se está, né, que aquela folha precisa ser posicionada, e também vai ter sempre o gridzinho ali para você fazer a conferência para ver se a tua impressão realmente saiu em escala 100% escala real. E bora mostrar para vocês como que faz a colagem dos moldes. Então, já posicionei as minhas folhas, primeiro seguindo a indicação de linha e de coluna. Linha na horizontal, coluna na vertical. Então, linha de cima de baixo, colunas
das laterais e do centro. Depois de posicionada certinho, você vai ver que tá tudo se encaixando, que o molde tá fazendo sentido. Vai comparar com o guia, com o grid de montagem dos moldes para ver se tá fazendo realmente tudo certinho, e agora você vai colar aquilo que precisar colar. Então já vi que essas duas folhas aqui não tem moldes ali se encontrando, não preciso colar nada, e já vi que essas 4 folhas aqui precisam ser coladas. A união das folhas, gente, precisa ser feita exatamente na linha azul. Então, é linha azul encostando na linha azul. Então, em um dos lados, você vai refilar, você vai cortar a tua página exatamente em cima daquela linha. E aí, você vai usar essa linha que está cortada para posicionar por cima da outra que não está cortada. Desse jeitinho, alinhando exatamente as bordinhas. Pega uma fita, passa ou uma cola, o que você quiser, e une ali os teus moldes bonitinho, bem alinhadinho. Aí sim, depois de todo mundo colado bem direitinho, você vai recortar. E, gente, são 3 moldes para cada um dos tamanhos. Já recorta essa parte aqui que eu deixei separadinho com todas as informações da modelagem para você guardar junto com os teus moldes e depois não se esquecer, não se perder. Mas não se preocupa que caso você faça aquela baguncinha boa, misture todos os teus moldes, eles estão identificados, você vai conseguir juntar eles depois bem bonitinho. Porque eles estão identificados com as letras e também no próprio nome ali dos moldes, tem um monte de informação, não tem muito como se perder. Nos moldes lá dos tamanhos mini, das peças pequenininhas, aí é muito mais fácil, né, gente? Porque eles cabiam ali numa folha 4, então não precisa montar nada. Só imprimir, recortar e usar. Para cada um dos tamanhos, você vai ter exatamente isso que eu tô mostrando para vocês na tela, ó. Vai ter o boxinho ali com as informações da peça, também vai ter o molde total ali completo, sem junção, sem união, em medidas, e os 3 moldes em tamanho real. Se você for fazer a tua peça usando apenas uma estampa, um material, é esse o molde que você precisa. Você vai ver que está escrito lá, ó, molde com uma estampa. Depois na aula eu vou te explicar como que você faz para usar ele, tá? Mas caso você tenha decidido que quer fazer a peça usando 2 estampas, e aí você precisa desses 2 moldes. O molde do centro e o molde dos topos. E tem também tudo escrito no próprio molde, ó. Molde com 2 estampas centro, molde com 2 estampas topos. E depois também no tutorial eu vou te explicar como que usa cada um deles. Você percebeu? Tem várias outras informações aí no próprio molde, tá? Quantas vezes cortar no material, qual que é o sentido da estampa, qual que é a margem de costura das junções, onde é que fica o zíper. Gente, calma que eu vou te explicar tudo no tutorial. Mas é só para vocês verem que sim, os moldes estão cheios de informações. E todos eles, cada um deles vai ter o seu molde em medidas, mas daí é um molde do tamanho completo, total, sem junção. Mas vai ter todas as medidas bonitinhas lá especificadas, a área de trabalho ali com os bordados, as caixinhas de leite, tudo bonitinho. Então, uma riqueza esses moldes, gente, vale muito a pena o investimento. Então, bora lá. Para fazer essa primeira parte da aula, que eu vou costurar as peças em sintético, eu vou utilizar o tamanho B, que é uma necessaire bem pequenininha. É mais fácil de gravar o vídeo com essas peças menores. Vou começar, então, fazendo a mini box usando apenas uma estampa. Mas eu vou utilizar esse sintético Prada estampado, que inclusive é com uma estampa minha, e ele tem sentido. É uma estampa direcional, todas as ovelhinhas estão no mesmo sentido, então se eu cortar errado, vai afetar a minha peça final. Por isso, você tem que prestar muita atenção na hora de fazer os cortes para seguir direitinho a indicação que está lá na modelagem. A setinha tem que estar virada para cima e a tua estampa também, desse jeito. Como eu já falei para vocês, esse molde de estampa única, ele vai vir com essa marcação pontilhada em laranja, que é se você quiser fazer um bordado, algum detalhe, essa é a área do, digamos assim, do espelho frontal da tua peça. Eu fiz furinhos, então, indicando cada uma das laterais, e se eu quisesse trabalhar aqui com bordado, eu passaria esses pontinhos lá de marcação para a minha peça, para o meu sintético, e aí eu sei que entre eles eu posso trabalhar e fazer um aplique, fazer o detalhe que eu bem entender. E sempre preste muita atenção onde vai ser feita a colocação do teu zíper e onde é o centro da tua peça, o meio. Basicamente, todas as costuras dessa peça, menos a colocação do zíper, vai ser feita com margem de 1 centímetro, e isso está indicado lá no teu molde. E agora a gente precisa unir esses 2 pedaços de material, e sempre lembrando que a união é feita lá no centro. Para fazer as costuras de união aqui do meu sintético, eu vou trabalhar com uma técnica que se chama técnica do virado. Para isso, eu medi 2 centímetros a partir ali do centro e fiz um risquinho de ponta a ponta utilizando uma caneta de sintético. Agora, com a fita dupla face específica para a costura, não é a fita dupla face de papelaria, inclusive essa fita vocês encontram lá na Personal Art. Mas você também pode fazer a sua união com quadro de contato, tá? Eu uso a fita dupla face porque ela economiza muito tempo. Então, eu prendi ali uma fitinha bem alinhada com aquele risco que eu fiz. Vou tirar a película de proteção que já vem na fita. E agora eu vou fazer a dobra, uma bainha.
levando a lateral do meu sintético até ela encostar exatamente naquele risquinho que eu fiz. Ou seja, ele vai ficar com uma dobrinha de 1 centímetro. Então, dobra com cuidado, dobra bem bonitinho e depois você pode vir com um martelinho de sintético e dar leves marteladinhas para o material se ajustar. Aí eu venho novamente com a minha fita dupla face, que tem 7 milímetros, e posiciono uma camada dela em cima dessa bainha, que ficou com uma medida de 1 centímetro. E agora eu pego aquela minha segunda parte de material e vou alinhar muito direitinho, fazendo com que ele se alinhe tanto nas laterais quanto pelas pontas. Percebam que a ponta aqui do meu sintético vai encaixar perfeitamente na ponta da minha bainha. Agora sim eu posso passar uma costurinha aqui pelo lado externo. E ó, percebam como a minha estampa ficou espelhada. Cada lateral ficou virada para um lado e é exatamente isso que a gente quer, porque na hora de fechar nossa peça, ela vai ficar desse jeitinho. Mas se o teu material não tem estampa, não tem sentido, não tem direção, aí você vai cortar ele de um segundo jeitinho. Afinal de contas, a gente não precisa fazer aquela união com costura lá no meio da nossa peça, certo? Você vai riscar o teu molde espelhado e vai desconsiderar, você vai tirar aquela margem de costura que está marcada ali com uma linha pontilhada no teu molde. Ou seja, coloca o teu molde de um lado, faz o risco e você vai riscar a partir da linha pontilhada até chegar do outro lado na linha pontilhada também. E faz um risquinho para marcar direitinho onde você começou o risco e onde você finalizou, indicando bem ali onde você encontrou com a linha pontilhada. E aí você vai virar o teu molde desse jeito, lembrando que a linha pontilhada tem que encostar novamente lá naquela marcação que você já fez. E aí você vai continuar a marcação e finalizar. Fazendo desse jeito a tua marcação é como se você tivesse desconsiderado, tirado fora, cortado do teu molde essa margem de costura que vai ser desnecessária. Afinal de contas, não tem costura de união no centro da tua peça. E por último, se você quiser fazer essa peça utilizando duas estampas diferentes, você tem que usar esses moldes aqui. E aí você vai precisar do molde do centro, que é esse molde em X, mais diferentinho, mais estranho. E toma cuidado com esse molde, porque como ele é um xizinho, se você virar ele pro lado contrário, pode dar ruim, você pode montar tudo do jeito errado na tua peça. Então, assim, já cortou, já marca onde é a junção, as costuras, para depois não ter problema na hora da montagem. Eu já fiz aqueles risquinhos com 2 centímetros dos dois lados, que nem eu fiz no anterior, para garantir que depois eu não vou ter problema. Esse molde central você vai cortar só uma vez e a tua estampa não pode ter sentido, não pode ter direção. Ele tem que funcionar para qualquer lado que tu virar. Já para os topos, aí você precisa cortar duas partes e sim, ele pode ter sentido e vai estar indicado lá na modelagem. Presta bastante atenção, não sai cortando de qualquer jeito. Então, bora lá, agora a gente tem que fazer a união dessas três partes. Para isso, a gente vai usar a mesma técnica que eu mostrei para vocês antes. Já fiz a marcação ali com 2 centímetros. Venho com a minha fita dupla face, dessa vez dos dois lados, vou tirar a película, vou fazer aquela bainha, aquela dobra com 1 centímetro. Venho com meu martelo de sintético, dou leves batidinhas e volto a aplicar mais uma camada da minha fita dupla face. E aí vou juntar os topos, um para cada lado, obviamente. Cuidando para deixar todo mundo bem alinhadinho para a minha margem de costura ser exatamente de 1 centímetro. Repete o processo dos dois lados, lembrando que o resultado tem que ser igual ao do anterior, tá? Os topos têm que ficar espelhados, um virado para cada lado. Então aqui estão os 3 painéis já cortados, já montados, cada um com um jeitinho diferente, apesar de ser a mesma peça, e eu já passei as costurinhas de fixação para todos eles. Também já aproveitei, já prendi minhas etiquetas. Meu povo, para as necessárias pequenininhas, nem é necessário colocar estruturador, tá? Só o próprio sintético e o fogo já são suficientes. Mas eu vou ensinar para vocês, obviamente, como você coloca o teu estruturador. Para uma das necessárias, eu vou utilizar o nylon acoplado, que é um estruturador bem molinho, bem levinho. Ele dá uma característica mais fofinha na tua peça, tá? Ele não deixa a peça dura, ele deixa a peça mais acolchoada, por assim dizer. Nas necessárias maiores, ele não é suficiente, então eu te aconselho a usar ele e também um TNT. E aí a gramatura do TNT é você que tem que escolher. Vai depender do resultado que você quer lá para tua peça. Se você quiser substituir o nylon acoplado por alguma espuma, também dá certo, fica bem legal, mas daí eu aconselho que você faça isso só nas necessárias um pouco maiores. Já nessa outra peça aqui, eu vou utilizar somente o TNT 150 gramas, que é um estruturador fino, porém ele é bem estruturado, bem durinho. Todos os materiais que eu estou utilizando aqui nesse vídeo, vocês encontram lá na Personal Art, o meu cupom é Meia Tigela e eu vou deixar mais informações para vocês aqui na descrição do vídeo.
Mas eu já aproveito e já te digo, não existe estruturador certo, estruturador errado. Vai depender muito do resultado que você quer para a tua peça, dos materiais que você encontra aí com mais facilidade. E, obviamente, você tem que levar em consideração custo, quem é o teu cliente final e muitas outras coisas na hora de escolher com qual material você vai estruturar a tua necessaire. Para colar esses estruturadores nas minhas peças, eu vou utilizar de novo minha fitinha dupla face, coloquei só alguns pedacinhos e depois eu vou passar uma costurinha de segurança toda a volta lá na minha máquina. Se você quiser, não precisa costurar, você pode passar mais fita dupla face, deixar ele mais presinho. Eu só não digo que você use cola, porque a cola pode marcar assim na hora de desvirar a tua necessaire. A escolha do forro também é a mesma coisa da escolha do estruturador, não tem certo e errado. E eu não corto o forro na modelagem certinha, ó. Eu corto um retângulo com a mesma largura e o mesmo comprimento, mas eu não corto as caixinhas de leite. Os forros que eu mais utilizo quando as peças que eu tô fazendo são necessárias são o Bagum, que é esse material aí do vídeo. Ele tem um lado texturizado, que é o avesso dele, e um lado mais lisinho, que é o lado direito. O Bagum, ele dá mais estrutura para minha peça, então ele é mais durinho, mas ele também é mais frágil e tem menor durabilidade. Outro material que eu gosto muito e que é mais caro, obviamente, é o nylon emborrachado. Ele é um material de melhor qualidade, ele é mais durável, mas ele também é mais fino e não dá estrutura para a peça. Então, não tem certo, não tem errado, usa o material que você tem acesso e que você acha que vai ficar legal para o resultado final da tua peça. E agora, bora costurar. Gente, a medida do zíper você vai encontrar lá na tua modelagem, mas é só cortar com um pouquinho de sobre para cada um dos lados aqui nas laterais. Eu vou utilizar para essa peça um zíper tratorado que não tem direito e não tem avesso, ele funciona dos dois lados. Mas se você estiver usando um zíper comum, toma cuidado para os dentinhos, para a cremalheira do teu zíper, que é o lado direito dele, ficarem virados para baixo, encostando no lado direito do teu sintético. Para essa necessaire que é pequenininha, eu resolvi fazer um baragadão, uma gracinha, e cortei um pedacinho com 10 centímetros de alça, largura de 2, coloquei um mosquetãozinho e do outro lado eu vou fazer só um puxadorzinho, cortei então um pedaço de 7 centímetros e eu vou costurar eles nas duas laterais. Lembra de sempre queimar muito bem as tuas alças, tá? Senão elas desfiam. Eu primeiro prendo o meu zíper só com uma costurinha de segurança bem na bordinha dos dois lados, para garantir que ele ficou no lugar bem alinhadinho, que não vai ter problema dele deslocar depois. Uma coisa que eu gosto de fazer também é já ver onde é que vai ser a posição onde eu vou fazer o fechamento do meu zíper. Aqui eu coloquei minha etiqueta, então esse é o lado principal da minha necessaire e eu quero que o meu zíper fique fechando para a esquerda. Então eu já posicionei ele na esquerda e já fiz uma marcaçãozinha do meu zíper lá do lado contrário, porque a gente sempre entra com o cursor do lado contrário que a gente quer que ele fique quando ele esteja fechado. Já fiz também uma costurinha nas duas pontas das minhas alcinhas e aqui eu vou colocar um ilhós para prender e para isolar esse mosquetão para ele não ficar caindo. Essa alcinha aí com mosquetão eu quero que fique depois, lá na hora do fechamento, do mesmo lado que o meu cursor do zíper quando o meu zíper estiver fechado. A gente sempre considera a posição do cursor com o zíper fechado. Agora eu vou pegar o meu forro e vou posicionar com o lado principal dele com o direito virado para baixo, encostando no direito do meu sintético. E vou passar uma costura dos dois lados do zíper com um pé de máquina. Essa é a única costura desse projeto que eu não vou fazer com margem de 1 centímetro. Aqui eu tô usando um pé calcador de máquina industrial que tem 1/4 de polegada de margem de costura. E essa margem equivale a uma medida de 0,63 centímetros. E eu gosto de trabalhar com pé de teflon, porque ele não gruda, não agarra em nenhum material, nem sintético, nem tecido. Se você trabalha com máquina doméstica, muito provavelmente você tem esse pé calcador já aí no teu kit de pés calcadores, então dá uma olhadinha. Caso não tenha, vale a pena comprar esse pé calcador, porque ele é muito utilizado no mundo da costura criativa, tá bom? Vou deixar mais especificações sobre ele aqui na descrição do vídeo. Agora bora desvirar e passar um pesponto toda a volta, bem na beiradinha, com meio pé de máquina ou menos. Se você já prende o teu forro na parte externa da tua peça, já dá acabamento ali no zíper e só depois disso feito você pode remover aquele excesso de forro que ficou sobrando, tá bom? Já aproveita, já acha o centro aqui da tua peça e já faz uma marcaçãozinha com um pique dos dois lados. Agora bora colocar o nosso cursor. Para isso eu vou emparelhar aqui o meu zíper, alinhando bem a minha peça e cortando para o zíper ficar da mesma largura. Dou uma queimadinha para ele parar de desfiar. Isso ajuda demais na hora de colocar o teu cursor. E você precisa passar 2 vezes o teu cursor, tá? Uma vez é para fechar o zíper e a segunda vez é para deixar o teu cursor lá no meinho da tua peça. E agora a gente vai colocar aqueles 2 pedacinhos de alça que a gente já deixou preparado, tá? O primeiro pedaço com o mosquetão eu vou colocar lá do lado onde o meu cursor vai ficar quando estiver fechado. Memoriza isso, tá bom? Já o puxadorzinho simples eu vou colocar do lado contrário. Só vou passar uma costurinha de segurança para prender todo mundo no lugar. Feito isso, agora a gente vai alinhar os nossos materiais, alinhar a nossa peça para fazer a nossa primeira costura de fechamento. E agora a gente vai alinhar aquele pique que a gente fez marcando o centro lá da base, exatamente com o meio do nosso zíper.
Esse alinhamento do centro com o centro do zíper é bem importante, tá bom? Só depois disso feito é que você vai passar uma costurinha de segurança, prendendo todo mundo no lugar, e depois vai fazer uma nova costura com margem de 1 centímetro. Se você estiver trabalhando com linha nylon 60, linha poliamida, tem que selar bem as costuras para garantir que ela não vai desfiar. Já limpa a tua peça, corta o excesso de zíper e agora bora dar acabamento com o viés. Eu vou utilizar o viés Boneon, que é um viés bem fácil de aplicar. É só envolver ele na margem ali de costura que você fez. E aí vamos passar uma costurinha, mas dessa vez, gente, não é uma costura com centímetro, tá? Uma costurinha um pouquinho menor com um pezinho de máquina, desse jeitinho. O viés Boneon é maravilhoso porque é só você dar uma queimadinha que ele sela, ele dá uma derretida e ele para de desfiar e já dá acabamento. Mas você pode fazer esse fechamento com o viés da tua preferência. Pode ser de tecido, pode ser do próprio material que você utilizou para fazer o forro, enfim, não precisa do viés Boneon para fazer essa peça. Diquinha, se estiver usando o zíper tratorado, abre um pouco a tua peça porque depois você não vai conseguir abrir. E ó, essa parte com o viés, com o acabamento, você vai virar para baixo, no sentido contrário do zíper. Os moldes estão perfeitinhos, todos testados, então se você costurou com as margens que eu te indiquei, vai encaixar perfeitamente as caixinhas de leite. E aí você costura todas elas com margem de 1 centímetro. Lembra que essa é a nossa margem padrão aqui na nossa peça, menos na hora de colocação do zíper. Sempre selando bem as tuas costuras, garantindo que tem retrocesso no início, no final. E cuida para as tuas costuras ficarem com a mesma margem, com uma costura bem retinha, bem padrão, porque essa é a costura final da tua peça. Se você fizer ela torta, tua peça vai ficar torta. Dá acabamento com viés novamente e aí é só desvirar a tua necessaire. Se você quiser colocar uma alcinha lateral na tua peça, eu vou te dar uma diquinha. Como eu tô fazendo uma necessaire bem pequititinha, eu vou usar uma alça mais fina também, afinal de contas vai ficar muito grosseiro se eu utilizasse uma alça de 3 centímetros. Não vai ter as medidas das alças para vocês na modelagem, isso é vocês que vão definir. E vocês vão definir a partir dessa medida aqui. Vocês vão posicionar a tua alça aqui nessa lateral e aí vocês vão definir se vocês querem uma alça mais larga, mais comprida, se querem uma alça mais ajustada e vão medindo e comparando e vendo do jeitinho que vocês querem. Não vai ser costurada aí, mas no final das contas é exatamente aí que ela vai ficar posicionada. Reforçando a informação que a alça pronta, você sempre queima muito bem as pontinhas para ela não desfiar, senão ela vai soltar da tua peça, vai cair e você vai ter problema. E aí você vai achar o centro da lateral aqui, dessa lateral da caixinha de leite, você vai alinhar a tua alça e prender ela com uma costurinha de segurança bem na bordinha desse jeito. Como eu tô utilizando esse molde que já vem em 2 partes e já tem a costura com marcação exata de centro, ficou super fácil de eu achar e alinhar. Mas se você estiver usando uma estampa só, faz a marcação bonitinho para não ficar desalinhado. Ah, e prende a outra ponta lá na lateral contrária, desse jeitinho. O resultado vai ser esse aqui e só agora você vai fazer a colocação do teu puxador, do teu cursor do zíper. E ó, entra com ele pelo lado contrário da tua alça, porque a gente quer que o cursor feche, o teu zíper fique fechado na mesma posição da alça. Então presta atenção. E o resto do tutorial é basicamente igual. O único cuidado que eu vou te pedir para ter é na hora de fazer o fechamento das caixinhas de leite laterais, você cuidar para as estampas, para as costuras se encontrarem bonitinho. Coloca uns clipezinhos, porque apesar da caixinha de leite estar perfeita, no costurar na máquina pode acontecer de desalinhar. Então coloca uns clipezinhos ali para ajudar, para segurar os materiais no lugar certinho e aí faz o fechamento dos 4 cantos. E bora lá que agora eu vou mostrar para vocês as diferenças para executar essa peça em tecido. Para isso eu vou costurar com vocês um modelo estojo tamanho K, que quem comprar o pacote de moldes vai ter acesso. Eu vou trabalhar com tricoline 100% algodão, mas você pode trabalhar com tecido que te der na telha. Os tecidos mais usados na costura criativa para fazer esse tipo de peça são o tricoline, que é o tecido que eu vou usar, e a sarja impermeável. Eu vou fazer essa peça aqui com 2 estampas. Eu tô usando como estruturação uma manta resinada R2, ou seja, tem resina dos 2 lados, mas ela é um pouco mais grossa, ela é gramatura 200. Ela é um pouquinho mais difícil para achar. Essa manta tem uma colinha que é termoativada, ou seja, eu tive que passar esse meu tecido com o ferro para poder ativar e colar ele, mas ela não é suficiente para fazer uma aderência permanente. Ou seja, logo depois que eu passei lá no ferro, eu levei para a máquina de costura e passei uma costurinha de segurança em toda a volta, para aí sim aderir definitivamente o meu tecido do meu estruturador. Para essa segunda peça aqui, para esse segundo estojo, eu estou usando uma manta R1 de 100 gramas, que é bem mais fina, mais maleável e bem menos estruturada. Esse estojo é grande, então eu acho que somente a manta R1 não vai dar a estruturação necessária para ele, por isso eu vou fazer uma segunda estruturação utilizando um TNT.
A manta você pode passar no ferro, o TNT você não pode passar. Então eu te aconselho colocar o teu TNT na tua peça depois que você já tiver aderido à tua manta e usar ele por baixo. Agora bora fazer uma pausa rapidinha para falar sobre estruturadores. Meu povo, não tem certo, não tem errado. Você pode usar os materiais que você achar aí na tua cidade. Eu, por exemplo, amo uma entretela, eu só não uso tanto dos meus tutoriais porque eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade para encontrar. Inclusive, vou deixar a minha fornecedora de entretela aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar e conhecer esse material. E as entretelas podem ser de dois tipos, tecidas ou não tecidas. As tecidas, como já diz, né, são feitas de tecido e elas têm cola em um dos lados. Existem entretelas sem cola também, tá, gente? Mas aqui eu só vou falar para vocês dos modelos com cola. E existem entretelas de todos os tipos, elas são muito utilizadas na costura de roupas. Por exemplo, essa é uma entretela de malha, que ela é super malhável, super fluida, que é para entretelar, deixar um tecido fluido, mais estruturado, sem ele perder essa fluidez. Mas existem outras entretelas, como essa que eu tô batendo na minha mão, que elas chegam a ser duras, de tão rígidas que elas são. E olhem o brilho dessa entretela, de tanta cola que elas têm. Então eu digo que eu sou a louca da entretela, porque eu não posso ver minha entretela numa loja diferente, que eu já vou lá, já compro um pedaço para poder testar. E eu tenho vários tipos, umas com mais cola, outras com mais cola, umas com mais gramatura, outras com menos gramatura. E aí eu vou adaptando, vou usando elas de acordo com o resultado que eu quero para minha peça. Essas entretelas que eu tô mostrando para vocês, elas têm cola termoativada, ou seja, você precisa colocar essa parte da cola do tecido no avesso do teu tricoline, no avesso do teu tecido estampado. Você vai levar eles pro ferro e com o ferro bem quente você vai fazer os dois materiais se grudarem. Essa cola vai derreter e vai unir os dois materiais. E geralmente, se a entretela for boa, essa cola não solta mais e a aderência fica perfeita. Você fica com um tecido com aparência de mais grosso. Existem também as entretelas não tecidas. A gente também chama ela de entretela de papel, apesar de não ser papel, tá, gente? Olha só, ela não é um tecido, ela é uma fibra compactada. Você pode usar esse tipo também, ela é mais barata, mas obviamente ela não tem a mesma durabilidade e a mesma qualidade das entretelas tecidas. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo alguns outros fornecedores, por exemplo, o Tufu Studio, que vende materiais maravilhosos como o Dublas Fácil, o Dublas Soft e o Dubla Firme, que também são estruturadores muito legais. E os TNTs também, você encontra das mais diversas gramaturas, desde aquele bem fininho que a gente compra para fazer coisinha na escola dos nossos filhos, como também esse super espesso que geralmente a gente encontra em lojas de artesanato e lá na Personal Art inclusive tem. Eles têm gramatura do 10 até o 150 e você vai comprar e testar de acordo com a tua vontade, com a tua necessidade. Outra opção também são as espumas, que existem de diferentes fornecedores, diferentes gramaturas e que também vão dar resultados diferentes. O nylon acoplado também é uma ótima opção para você substituir aí a manta. Então se diverte, testa aí estruturadores diferentes, vê aí qual o melhor resultado e custo-benefício que você vai ter, só cuida com a questão de pode ir pro ferro ou não pode ir pro ferro. Voltando ao estojo, como eu falei para vocês, esse aí eu tô fazendo com manta R1 de 100 gramas, que é super fininha, não ia dar a estrutura que eu queria. Então eu fui lá, estruturei na manta, passei a costurinha de segurança, tudo bonitinho. E depois eu vim com o meu TNT por baixo. Ou seja, um sanduichinho, tecido, manta e depois por baixo o TNT. Então se eu quiser passar agora essa peça no ferro, o tecido e a manta vão proteger o TNT, que não vai derreter. E agora bora costurar. Um pulinho do gato para você que quer a tua box com as laterais bem marcadinhas, que a gente sabe que às vezes, ainda mais quando a gente usa bastante estruturador desse jeito, ela acaba não ficando com os laterais bem marcadas. Então, acima das caixinhas de leite, das pontinhas das caixinhas de leite, você vai vir e você vai medir 1 centímetro exatamente. Pega ali uma canetinha mágica, um giz que apaga com calor e faz a marcação. Essa marcação, na realidade, a gente vai fazer exatamente onde bateria aquela linha pontilhada em laranja, que tá lá na modelagem que eu já disse pra vocês, que é a área final das laterais dos espelhos, por assim dizer, da nossa Necessaire Box, tá? Então, mede 1 centímetro aqui dessa pontinha e faz o teu risco ponta a ponta. Se você preferir usar o teu molde, pode fazer algum furinho, alguma marcação e seguir a linha pontilhada em laranja, não há problema nenhum. E você vai fazer isso em cima e embaixo. E aí é só você fazer uma costurinha, começando aqui dessa pontinha em diagonal, indo por cima da linha que você desenhou e finalizando lá na outra ponta também em diagonal, em sentido ali as tuas caixinhas de leite. Obviamente você tem que fazer isso em cima e embaixo e nas duas partes da tua necessaire, do teu estojo. Esse pesponto é completamente opcional, ele só vai te ajudar a dar um resultado mais marcado, mais vincado ali na tua Necessaire Box no final. Mas não precisa fazer se você não quiser. Agora, passo a passo, segue bem parecido com o que a gente já viu antes. Junta as duas metades, unindo direito com direito, e você vai passar uma costura com uma margem de 1 centímetro, desse jeitinho. Desvira, faz aquele pespontinho para dar acabamento ali no centro, corta teu zíper, separa teu cursor,
E agora, bora colocar uma alcinha lateral. Meu povo, para medir o tamanho da alça, você vai usar em consideração o centro da tua peça, como eu já expliquei. E aqui eu vou fazer jabá pro meu fornecedor de etiquetas, que tem essa etiqueta de alça que eu amo. Vou deixar mais informações sobre esse fornecedor aqui na descrição do vídeo. Mas antes de colocar a alça, você vai fazer todo aquele processo que a gente já explicou lá com o sintético. Então, aplica teu zíper, depois vem com o teu forro, desvira, rebate, passa a costurinha em toda a volta e retira ele todo o excesso de forro que ficou sobrando. Você já vai ter passado também aquela costurinha de segurança em toda a volta para prender todo mundo junto. E agora, em um dos lados da tua necessaire, você vai dobrar aqui as laterais e vai achar o centro e vai fazer um piquezinho. E é em cima e embaixo, mas somente de um dos lados. Geralmente a gente escolhe o lado esquerdo ali, considerando a frente da tua peça, que é meio que o padrão, caso a pessoa que vai usar seja destra. Se você estiver fazendo as peças com duas estampas, aí você pode levar em consideração como meio a costura ali que você fez de junção dos materiais. Então, o direito da minha alça virado para baixo, centralizado naquela marcação que eu fiz, passo minha costurinha de segurança, e aí eu venho com a outra ponta desse jeitinho e fixo também com uma costurinha de segurança desse jeito lá do outro lado. A alça estando em um dos lados, você vai entrar com o teu cursor para fechamento do teu zíper pelo outro lado, pelo lado contrário. Você quer sempre que o teu zíper fique fechando juntamente do mesmo lado da tua alça. Toma sempre esse cuidado, tá bom? E aí o tutorial segue o mesmo processo. Junta as laterais, costura com margem de 1 centímetro, faz o teu acabamento com viés. Se for zíper tratorado, não esquece de deixar um pouco aberto para facilitar na hora de desvirar tua peça. Faz o fechamento das 4 laterais das caixinhas de leite com margem de 1 centímetro, dando acabamento com viés da tua preferência. E o teu necessaire, teu estojo está pronto. Eu adoro essa alça lateral, acho que ela fica super útil e fica bem bonitinha também. E aqui o detalhe para vocês verem daquela costurinha de pesponto que a gente fez para marcar, para vincar mais as nossas laterais e deixar a nossa necessaire mais quadradinha. Se você pensa que ela acabou, não acabou ainda, tem mais pulinho do gato que eu quero compartilhar com vocês. Gente, agora vamos fazer aquela peça usando as duas estampas, né? E eu tô usando uma manta R2 de 200 gramas, esse durador mais pesadinho. E como eu ainda tô juntando as laterais, vai ter um acúmulo de material bem significativo. Então, se você tem uma máquina aí não tão forte, eu quero dar uma diquinha pra você que vai te facilitar na hora do fechamento dessa necessaire. Então, costurou, nesse momento que você vai rebater as costuras para pespontar, você vai jogar toda essa margem de costura, todo esse excesso aqui para cima, para os topos, em direção onde você vai colocar depois o teu zíper. Aí sim você vai passar um pesponto prendendo esse material desse jeitinho nesse lugar. No sintético, essa dica também vale, tá? Deixa todo esse acúmulo de material virado lá para cima, para o lado do zíper, e agora eu vou te mostrar por quê. Então, eu já fiz todo o processo, tô lá no fechamento da minha peça e agora no fechamento das caixinhas de leite, você vai entender o porquê desse cuidado. Percebam como o acúmulo de material não ficou todo junto, ele vai ficar distribuído. Um pedaço vai ficar virado para baixo e um pedaço vai ficar virado para cima, se encontrando desse jeitinho perfeito. Então, aquele acúmulo de material lá da junção dos topos com o centro da nossa necessaire ficou virado para cima. E o acúmulo de material do fechamento das laterais e mais acabamento com viés vai ficar virado para baixo. Então, se a tua máquina sofre para fazer esse tipo de costura, não esquece de deixar esse detalhezinho de cuidar na hora da junção das peças, porque você vai agradecer na hora do fechamento. Porque além do fechamento das laterais, não vamos esquecer que depois ainda tem que fazer a colocação do viés de acabamento. Então, é material em cima de material em cima de material. E aí sim, finalizamos mais uma peça e agora encerramos a nossa aula. Muito obrigada para você que chegou até aqui, que ficou até o final. Espero que tenha valido a pena. Não esquece de deixar uma curtidinha, um comentário aqui na aula e de mandar esse vídeo para alguém que você acha que possa curtir. E se você tiver interesse, passa lá na minha lojinha, aproveita, adquire o kit de moldes, tá maravilhoso, tá incrível. Mas se não der para adquirir ele agora, não fica triste, aproveita os moldes gratuitos, eu espero que vocês gostem, que façam muitas. E eu espero vocês também lá nas minhas redes sociais, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Beijos!